Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, versículo 22. Você consegue compreender a importância dessa frase? Você consegue entender a importância de conhecer o Deus que adora? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Quantas vezes você já não ouviu o termo Deus sendo usado de forma generalizada por diversas religiões, chamando às vezes até ele de universo, como na frase, o universo devolve o que você joga para ele, ou usando frases como Deus é tudo. Aí você deve estar me perguntando, qual o problema de falar assim? Deus continua sendo Deus. Vamos analisar a seguinte passagem da Bíblia referente ao rei Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías, e ela era de Boscate. Ela fez o que o Eterno aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda, segundo as Reis 22, versículo 1. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo de Yahua. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Eterno e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias e a Caim, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Eterno por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Eterno contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. 2 Reis 22, versículos 8 a 13. Como podemos ver na primeira passagem, Josias era um rei que tinha seu coração inclinado ao Criador. Entretanto, nas passagens seguintes, vemos que ao ouvir o livro da Torá, ele rasgou suas vestes, pois estava adorando a Deus de forma errada, e ainda acrescentou: a ira do Criador sobre nós deve ser grande. Aqui temos o primeiro ponto sobre conhecer o Criador que você serve. Mesmo que tenha boas intenções no seu coração e esteja na ignorância, transgredir seus estatutos continua sendo pecado. Conhecer o Criador que você serve te faz se livrar do pecado, te aproxima das bênçãos e faz você andar no caminho reto, pois para isso a instrução foi nos dada através de Moisés. Mas esse não é o único problema. Vejamos agora a passagem de outro rei, Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos, e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes, dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º do dia do 8º mês.
do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. 1 Reis 12, versículos 26 a 33. Aqui temos um exemplo do que acontece muito hoje em dia. Um culto que se diz dedicado a Deus, mas na verdade é um culto misturado, profanado e idólatra. Deus não só rejeita esse tipo de culto, como isso lhe provoca a ira, pois, assim como Ele é santo, exige de nós que também sejamos. O culto de adoração simplesmente a Deus, nesses moldes generalizados, infelizmente te leva a desviar do caminho, te afastando dos caminhos que o Criador instituiu. Principalmente por hoje o termo Deus ter se tornado algo generalizado. As pessoas estão adorando ídolos, cometendo abominações e cultos pagãos, por não conhecer o que adoram. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 9, versículo 10. Claramente vemos que a intimidade, conhecer a divindade que adora, no caso, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, é o princípio de toda a sabedoria. Se não conhece o Deus que adora, como pode discernir o certo do errado? Como pode conhecer sua vontade? Como pode aprender a orar de modo correto se não o conhece? Como pode entender todas as instruções que ele deu ao longo do Antigo Testamento? Como pode ter ouvido apto a ouvir e reconhecer as suas correções? O resultado disso tudo é um só: a apostasia, a época em que vivemos hoje. Para quem conhece e tem intimidade com esse Criador, conhece seus estatutos e mandamentos, quando entra hoje na maioria dos cultos ou igrejas, não consegue passar mais do que 5 minutos nesse local. O evangelho pregado ali nada tem a ver com ele e as escrituras ou com os ensinamentos do Messias. Pessoas rodando e gritando, dizendo ser a manifestação do Espírito Santo. Imagem de santo e anjo pintado e esculpido para todos os lados. Heresias e mais heresias, e a raiz de tudo isso está em não conhecer o que adoram e terem transformado a Bíblia em um livro de autoajuda. Adorar um Deus que não é o das Escrituras, um Deus que é só amor, que aceita seus pecados e que só quer seu coração. Um Deus anônimos, que não tem lei nem mandamentos para o seu povo e seu reino. Exatamente o contrário do Deus bíblico, que até instruções de higiene tinha para o povo israelita no meio do deserto. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Salmos 25, versículo 14. Como podemos ter essa intimidade com Deus, que Ele deseja que seus filhos tenham com Ele, se nem sequer sabe o que está adorando? Como pode ter essa intimidade se não conhece o teu Pai? Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio do que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Criador, vosso Elohim, vos prova, para saber se amais o Criador, vosso Elohim, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Criador, vosso Elohim, andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos chegareis. Deuteronômio 13, versículos 1 a 4. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, versículos 8 e 9. Como pode reconhecer o engano se não conhece o que adora? Se não conhece o Criador e seus estatutos? Consegue ver o quanto uma única frase de Cristo carrega tamanho conhecimento? Consegue entender a importância de entender e conhecer aquilo que está adorando? Pois toda a fonte de conhecimento vem do temor ao Eterno.
Ao invés de buscar conhecer as tradições humanas e religiosas, busque conhecer ao Eterno, o Deus de Isaque, Abraão e Jacó, aquele que sempre foi e sempre será. O Deus do Antigo Testamento continua sendo o mesmo do Novo e será o mesmo para sempre. Através desse vídeo de desconhecimento, dê introdução a 2 outros vídeos que farei em sequência. Como orar de modo correto e sobre a adoração a deidades estranhas nas Escrituras, mas muito adoradas hoje em dia, como a Virgem Maria, pois a raiz de todo o problema é a falta de conhecer o Deus que se adora. Leia a Escritura por você mesmo, ore você mesmo, busque você mesmo ter uma intimidade com o Pai. Peça que Ele te revele, te ensine a Escritura. Siga o conselho que Davi deu a Salomão. Busque ao Deus do seu Pai, pois todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a porta ela haverá de se abrir. Tenha sempre no seu coração o desejo de buscar e conhecer ao único e verdadeiro Deus, através das suas orações, da sua busca e da sua leitura diária da palavra. Ele se revelará a ti. Então você irá obedecer o verdadeiro conhecimento e não mais será enganado pelos falsos pastores, profetas e pelos dogmas humanos. Tenha o mesmo hábito dos berianos. Tudo o que te dizem, primeiro confira nas Escrituras, e se tiver de acordo, você passa a dar ouvidos a esses ensinamentos. E o que não estiver de acordo, você lança fora. Que Yahweh abra seu coração e te dê entendimento, que Ele se revele a ti e te dê o verdadeiro conhecimento. Que a sua fé seja baseada também em conhecimento. Conheça o seu Pai, saiba a quem presta serviço e adoração. Shalom.